Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pergunta Quem Ensina Responde. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a minha paixão particular, que é ressonância magnética. Vamos ver qual a pergunta de hoje. Qual a diferença entre o STIR e a saturação de gordura na ressonância magnética? É uma pergunta feita pela Ana Paula Tedesco, de Taubaté, São Paulo. Muito bem, essa pergunta é um pouco complexa de se responder assim tão rapidamente, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho sobre a diferença teórica e prática nos nossos próximos minutos, legal? Então existem várias opções de técnicas para suprimir ou saturar o tecido adiposo, né? No caso a gordura. As sequências mais utilizadas são as sequências DP, T2, com FAT7, o STIR, e nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o SPER. Você também pode reconhecer a supressão de gordura pela abreviação FAT7, né? Isso no caso da nomenclatura que está na sequência propriamente dito. Então, o que significa o STIR? Então, o STIR é uma variação do IR que usa o tempo da inversão, ele é encontrado, né, nos equipamentos como TI, curto, em torno de 90 a 170 milissegundos, no momento em que o vetor de magnetização longitudinal da gordura estiver passando pelo eixo zero. Dessa forma, não será possível ler o sinal da gordura e a imagem da gordura não aparecerá. Essa sequência é muito usada em exames de músculo esquelético, pois anula o sinal da gordura e, em contrapartida, faz com que lesões com edemas apareçam muito mais realçadas. Então, aqui, nós estamos descrevendo como acontece o STIR, né? Então, é uma variação do IR. Ele vai selecionar uma faixa de tecido dentro, né, do contraste de T1 e vai anular esse tecido. Normalmente, esse tecido está dentro de 200 a 300 milissegundos. Então, se tiver proteína ali no meio, normalmente tem, ele também vai ser anulado. Então, nós dizemos que no STIR ele anula a gordura ou anula os tecidos que estiverem nessa faixa. Primeira coisa é essa. Então, nós entendemos o que é isso, agora vamos para a segunda parte. A saturação da gordura, que normalmente nós encontramos essa nomenclatura de FAT7, e tem o SPER, que é a união, né, do FAT7 com o IR. A gente vai ver rapidamente sobre isso. Então, o método de saturação de gordura usando uma pré-saturação espectral com a inversão da recuperação. Então, é a união dos dois, né, do IR e da saturação de gordura. Dá para fazer junto, dá para fazer separado, vai depender do tempo que você tiver aí para fazer a sua sequência. Então, a frequência selecionada excita o próton de gordura e depois excita o próton da água, em tempos diferentes. Essa diferença é o tempo que faz com que haja o contraste da imagem, pois uma começa antes que a outra seja lida pelo sistema, realça edemas de músculo esquelético. Então, na teoria, o que nós temos aqui? Nós temos uma primeira sequência que é o STIR, que ele usa a inversão da recuperação de um tecido específico, anula esse tecido e faz excitação de todos os outros tecidos. O FAT7, ele vai espectralmente, ou seja, com um gráfico mesmo, ele vai selecionar uma faixa, né, de frequência. Então, tem uma linha de frequência, ele vai selecionar uma faixa de frequência. Se você quer saturar a gordura, você vai selecionar e vai excitar essa faixa de gordura e vai saturar esse sinal. É assim que funciona. No SPER, você usa as duas técnicas juntas. Só que o STIR e o SPER, elas têm uma grande desvantagem, que é o tempo. Então, e tem outras desvantagens também, isso aqui, né, nós não temos tempo para falar isso agora, mas propriamente dito é justamente isso, é o tempo que você tem e a tecnologia que você tem empregada com isso. Se você trabalha num campo aberto, utiliza o STIR no músculo esquelético, que vai ficar perfeito, porque ele atua muito bem na anulação da gordura, principalmente em locais que tem uma falta muito grande de homogeneidade de campo. Se tem metal presente, utiliza o STIR também, aplicado com outras técnicas de minimização de artefato metálico, que vai ficar muito bom também. Agora, se você tem um tempo um pouco maior, para aplicar um pouco maior, aplica o SPER na sua sequência, que realmente ela vai ter uma aplicabilidade excelente. Agora, normalmente de base na rotina, o que nós usamos? A saturação de gordura, que é justamente o quê? Selecionar a faixa de gordura daquela sequência, saturar essa faixa e fazer a excitação dos outros prótons de hidrogênio, legal? Na prática clínica, como que funciona? Então aqui, ó, nós temos uma imagem STIR, onde a gente consegue observar que o contraste, né, entre o músculo e a gordura, ele é muito pequeno, ele quase não existe. Então, ele pega todos os tecidos, né, de gorduras que estão dentro daquela faixa,
né, de frequência dos contrastes de T1 e anula e apaga. Então a gente pode perceber uma homogeneidade muito grande no apagamento da gordura. Então, excelente. Normalmente a gente aplica esse STIR no quadril, na bacia, na coxa, né? Porque ele traz quando a gente fala de músculo esquelético, ele traz uma homogeneidade de anulação do tecido muito grande. E aí, para você, né, uma dica para você observar se realmente essa sequência tem saturação de gordura, primeira coisa, observa o tecido subcutâneo e dá uma observada nos vasos, que normalmente o vaso brilha e o tecido fica apagado. Quando nós falamos então do DP-FET7, para a gente observar aqui, ó, a diferença entre as imagens, olha como ele realça muito bem e dá bastante detalhe na cartilagem. Então, por exemplo, aqui nesse menisco tem uma pequena faixa, né? Uma pequena rotura aqui na parte inferior, na banda inferior, dá para ver muito bem. De repente, se fosse uma outra sequência, não daria tanto detalhe. Então, normalmente, nós utilizamos na nossa rotina o DP com FET7 porque é uma sequência mais rápida e dá o detalhe de cartilagem necessário. A gente pode observar também que existe um contraste muito bom entre o que é gordura e entre o que é músculo. Ele dá um contraste diferente entre os dois tecidos, porque nós estamos falando de DP, né? Então, ele vai realçar a densidade da maior quantidade de prótons que tiver ali. Como normalmente é do líquido, ele vai ter um realce maior. Então, o FET apagou a gordura e o DP realçou a cartilagem e deu um pouco de detalhe de músculo. No T2 com FET7, só para a gente falar um pouquinho mais do FET7. Então, o T2, ele vai te apresentar essa imagem mais escurecida. Então, normalmente, a gordura, o músculo e a medula amarela do interior do osso, ela vai apresentar praticamente a mesma intensidade de sinal, né? Ela vai ser saturada de maneira igual e vai realçar tudo que for rico em edema, né? Então, tudo que tiver edema, ele vai mostrar muito bem. Agora, no STIR, a gente já tem uma imagem um pouco mais degradada, um pouco mais ruidosa, mas que também tem uma aplicabilidade clínica muito boa, mas que fica como dica para vocês não utilizarem o SPER, tá? Quando se tem a presença de artefato metálico, implante metálico, ele não funciona muito bem com falta de homogeneidade de campo, o contrário do STIR, aplicado com essa técnica de minimização de artefato metálico, né, que é um produto em que as marcas têm, já fica muito bem aplicado. E a comparação dos três, DP com FET7, então nós temos aqui, ó, saturação de gordura, um contraste entre o músculo, então é uma imagem um pouco mais clara do músculo, tem o detalhe de cartilagem, consigo observar pequenas fissuras, né, aqui no menisco. O T2 com FET7, ele deixa uma imagem um pouco mais enegrecida, com basicamente um tom só, dá detalhe de cartilagem, mas muito menos do que o detalhe que a densidade de prótons dá, por isso que costuma ser a imagem de prioridade, né, utilizada na rotina de trabalho, até pelo tempo que ela aplica um tempo menor. E aqui tem o STIR, a gente pode perceber que é uma imagem um pouco mais ruidosa, mas que também dá bastante detalhe, mas em relação à densidade de prótons, ela também apresenta menos detalhe de cartilagem. Então, como que decide qual que vai ser utilizado? Você que está começando na ressonância e não sabe se utiliza o STIR, o DP com FET7, o T2 com FET7, primeira coisa, se você trabalha em equipamento de campo aberto, dá preferência para o STIR. A saturação de gordura não vai funcionar nesse equipamento. Segundo fator, equipe médica. A equipe médica vai decidir se eles querem utilizar o T2 com FET ou o DP com FET, ok? Normalmente, a terceira opção é trabalhar com o SPER. Por quê? É um nível muito elevado de tempo e nós sabemos que na ressonância nós não temos esse tempo, legal? Espero que esse vídeo tenha sido legal para vocês. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas vale a pena. É um assunto que provavelmente eu falaria dele o dia todo. Foi bastante desafiador falar sobre esse assunto, né, em poucos minutos. Não foram tão poucos assim, mas eu acho que ajudou um pouquinho. Gostou do vídeo? Dá um like, manda para o seu amigo que está aprendendo ressonância, com certeza isso vai ajudar bastante ele na rotina do dia a dia. Se inscreve no nosso canal e compartilha com seus colegas, legal? Até a próxima, beijo!